E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Quinta-feira todo mundo tá ligado que é dia de dura. O calor persiste na cidade de Salvador, ainda que tenha caído uma chuvinha nos últimos dias. E cá estamos para falar sobre esse processo complicado que é a relação de religião com a história, principalmente com a história do povo africano, a história do povo afrodiaspórico, em especial o papel das religiões abraâmicas nessa relação. Do ponto de vista historiográfico, de vez em quando cria-se tensões, né, porque existe uma necessidade muito grande de tentar isentar essas instituições, a Igreja Católica principalmente, e o movimento protestante, de suas responsabilidades, de seu papel histórico nesse processo. Eu lembro que alguns anos atrás, eu substituí um amigo meu, Cícero, dando aulas no Colégio Odorico Tavares, e em uma das turmas tinha um menino que, acho que depois até se tornou missionário, e um outro garoto que estava estudando para ser pastor de alguma denominação protestante. Eu sei que em uma das nossas conversas, falando, né, sobre teocracia e tudo mais, ele defendia arduamente, ele, um menino preto daqui da cidade de Salvador, que a Igreja Católica não teve papel na escravização atlântica. Pelo contrário, a Igreja se posicionou fervorosamente contrária à escravização atlântica, chegou a colocar um outro aí, um cara da Igreja, para tentar empreender um debate comigo, e aí eu digo, irmão, traga a documentação. E a documentação que ele me trouxe é a documentação produzida pelo Vaticano, assim, 100% imparcial. Ironicamente, a gente falando, eu falava semana passada, né, eu trazia semana passada a potência da construção de um discurso e como esse discurso ideológico, ele tende, né, a nos levar para um lugar, ainda hoje, fazendo a pesquisa para trazer mais dados consolidados para vocês, alguns artigos, aliás, os primeiros artigos que apareciam para mim quando colocava lá a Igreja Católica e a escravidão são artigos pró-Igreja Católica. E quando você vai ver um cara que é formado em matemática, mas que é católico, teve um outro que inclusive a Wikipedia estava colocando lá um alerta que alguém entrou para trocar os verbetes, todos pró-Igreja Católica, assim, e alguém contestou, dizendo que aquilo não tinha base histórica, não tinha sustentação para que o bonitinho colocou lá de lá. Para nós é importante saber, e aí eu vou dar para vocês um exemplo prático. A Igreja Católica se posicionou contrária à escravização. E o dinheiro que era injetado dentro da igreja? E o papel da igreja nesse processo? E os batizados forçados? E as igrejas construídas, né, contratadas, doadas por traficantes de escravos aqui em Salvador? Nós temos várias, inclusive uma que aí gera muita polêmica nessa discussão de sincretismo religioso, se vai, se não vai, se vai a pé, se não vai, se lava, se não lava, que é a Igreja do Bonfim, que foi custeada por um escravocrata. O dinheiro veio de onde? Né, de venda de queimado? É claro que não. Então, o papel dessas instituições na escravização atlântica foi sim crucial, tanto do ponto de vista prático quanto ideológico. Então, era dentro desse aperto de mente da catequização, né? Catequização é um processo forçado de assimilação religiosa, né? Ou para consolidar os outros elementos de dominação. E os indivíduos eles passam a compreender seu papel no mundo a partir desse aperto de mente. Né? Você vai ter aí uma galera que vai pegar o texto bíblico para justificar, inclusive para justificar o papel do escravizado, que tem que ser, segundo alguns livros da Bíblia, e aí fora de seu contexto histórico, fora de seu contexto sociológico, dito que o escravizado tinha que ter devoção ao seu senhor, que tinha que, inclusive, na missa de domingo, orar, pedir, rezar pelo cara, pelo bem-estar do cara. Você imagina aí esse aperto de mente, essa contradição dentro do juízo do indivíduo que teve seu corpo arrancado e violado, né, em todos os níveis, fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, desprovido de seu culto, tendo seu corpo, sua pertença demonizadas. E aí nós temos um projeto ideológico, né? A primeira tradução da Bíblia para o Yorubá foi feita por um cara que é considerado abolicionista nigeriano, chamado Samuel Ajayi Crowther, né, que foi o primeiro a fazer a tradução da Bíblia para a língua Yorubá. E ele foi responsável por traduzir demônio, diabo, Lúcifer, enfim, todas as vezes que a palavra inimigo está grafada na Bíblia tradicional, quando ele traduziu para o Yorubá, ele substituiu essas palavras por Exu. E aí vocês imaginam, né, a gente está falando de um cara aí, século XIX,
já ali, um homem preto. É por isso que eu chamo sempre a atenção do quão é emblemático cenas como nós vimos na semana passada, onde um homem preto atacava uma mulher preta, né, ele se dizendo evangélico dentro do ônibus. Essa máquina, em especial no Brasil, ela foi movimentada de maneira muito sagaz para nos jogar um contra os outros. Isso se perpetua até hoje. E esse é o papel crucial da religião, principalmente das religiões abraâmicas. Não é à toa que esse movimento neonazi pentecostal ele é insuflado a partir de bases racistas e racializadas, e o grande contingente, você não vai ver um desses pastorecos aí indo para cima de ninguém na rua. É esse preto alienado, adoecido, historicamente adoecido pelo papel dessa instituição, dessas instituições, seja a Igreja Católica, seja o movimento protestante, que é completamente alienado, né, e faz questão de se alienar nesse tipo de discussão. São raras as lideranças que trazem um pensamento crítico a respeito do papel das igrejas, do papel do cristianismo em todo o processo da escravização atlântica e nos desdobramentos do que isso trouxe e traz, e ainda pode ser projetado para o futuro em relação às populações pretas. Tem uma frase atribuída a Jomo Kenyatta, e ela diz assim, mesmo que não seja dele, ela é emblemática. Ela fala dessa forma: quando os missionários chegaram, os africanos tinham a terra e eles tinham a Bíblia. Eles nos pediram para ajoelhar, fechar os olhos e rezar. E quando nós abrimos os olhos, nós tínhamos a Bíblia e eles tinham as terras. É sobre isso, sobre poder, sobre dominação, sobre alienação, sobre controle. Religião tem esse lugar sim, assim como ele pode ser o lugar da insurgência. Esse tipo de insurgência, de desobediência civil, de contestação que eu chamo aos meus pares, aos meus iguais, à população ligada às tradições afro-brasileiras, porque esse é o espaço que a gente deve ocupar historicamente. Lugar de resistência, de insurgência, de contestação. Porque o lugar do dominador, irmão, bater palma para o dominador, infelizmente muitos dos nossos já estão fazendo aí há bastante tempo. É isso, sobre isso, quinta-feira todo mundo tá ligado. É dia de ideia dura.